Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô com um pouquinho de alergia atacada aqui, por isso os óculos. Mas vamos lá. Na última aula nós estudamos, aliás, eu propus para vocês uma reflexão sobre o que é o indivíduo, qual a importância da sociedade para o indivíduo. E vocês responderam para mim nos formulários, muito bacanas respostas. E agora nós vamos entender um pouquinho da visão da sociologia sobre isso. Bom, como a sociologia enxerga o indivíduo? Obviamente, a sociologia vê o indivíduo como um ser social. Então, um indivíduo só existe porque eu tenho um todo ao redor dele. Todas as características, todas não, mas boa parte das características dele vão envolver tudo que está ao redor. E aí, eu entendo, portanto, que o indivíduo ele é um reflexo do que um coletivo mostra. E algumas correntes sociológicas, alguns autores da sociologia vão enxergar essa influência social de uma maneira. Os primeiros autores da sociologia vão enxergar que, e aí nós vamos estudar o nome de cada um deles, mas se vocês já entenderem isso agora, vai ajudar muito depois. Bom, os primeiros vão dizer que o indivíduo ele expressa a sua cultura, enfim, o que ele faz vem de uma pressão, de uma coerção social. Então, um indivíduo vai tomar suas ações, vai ter suas questões culturais, muito a partir de uma das instituições sociais que são, por exemplo, família, escola e igreja. Essas três instituições, por exemplo, apresentam regras, condutas que uma pessoa tem que seguir. Ó, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer outra coisa. Então é uma coerção. Ó, se você fizer isso aqui, você pode ser excluído da comunidade. Se você fizer isso aqui, você pode ser preso. Então eu tô numa coerção aqui, eu tô colocando uma pressão em cima de atos. E aí esse indivíduo, então, ele vai ser construído a partir dessa coerção. Eu vou entender o indivíduo, eu vou entender aquela sociedade a partir das suas instituições e da sua coerção. Essa é uma corrente de análise sociológica, tá? Outras correntes que vêm um pouco depois, elas já vão analisar de algumas outras formas. Elas já vão entender a importância, por exemplo, uh, de, de particularidades que mudam uma sociedade, que mudam a história. Elas vão dizer o seguinte: olha, se isso fosse totalmente verdade, dessa primeira corrente, não teria mudança histórica. O indivíduo não ia lutar contra essa sociedade. Os indivíduos, portanto, eles têm algumas características. Claro, eles são construídos em sociedade, mas eles vão ter também expressões próprias. E essas expressões próprias vão interferir no meio, e isso pode fazer com que uma sociedade mude em diversas questões. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Brasil já foi escravista. Alguns indivíduos não concordavam com isso, vários, e isso com o tempo gerou uma mudança histórica. Então isso mudou a imposição de instituições. A igreja por um tempo concordava com essa escravidão. Isso era ensinado como normal nas escolas, nas poucas escolas que existiam. Algumas famílias, inicialmente a maioria, depois menos, diziam que essa escravidão era normal, mas isso foi mudando, justamente porque parte de alguns indivíduos interfere no coletivo. Ok? Então essa é uma segunda vertente da sociologia. Terceira vertente. Nós podemos pensar aqui, existem várias outras, mas nós focaremos nessas três hoje. Uma terceira vertente que vai ser uma sociobiologia, porque eles entendem que os instintos estão muito envolvidos aqui. Então, os instintos humanos, aquilo que a gente carrega como animal, ele é adestrado num ambiente social. Então nós temos algumas características aí que elas são contidas
que a gente joga um verniz social em cima dessas características, só que elas estão ali. Elas não aparecem a todo momento, mas estão. E de vez em quando elas vão aparecer. E para essa terceira corrente, algumas coisas que são consideradas culturais, na verdade, são instintivas e se mostram às vezes. Por exemplo, o egoísmo. Para essas correntes, o egoísmo pode ser algo instintivo. Eu tenho um instinto de ser egoísta para me proteger, para não morrer, para me preparar para um futuro. Então, isso às vezes não vai aparecer socialmente, mas às vezes vai, e não necessariamente é uma característica cultural, pode ser um instinto que eu tenho e estou mostrando naquele momento. Então, essas são as três correntes que nós vamos entender hoje. A sociedade tem tudo a ver com o indivíduo. O indivíduo é a parte de um conjunto, para a gente definir de uma maneira bem breve. Então, como eu vou entender esse conjunto agindo no indivíduo? Pode ser a partir de instituições de coerção, normas e regras. Pode ser entendendo que esse indivíduo tem algumas características próprias e ele vai mudar a história, vai ajudar a mudar a história da sociedade. Ou pode ser a partir também e a segunda não desconsidera a influência social, tá? Essa terceira também não desconsidera a influência social, mas eu também vou entender que aqui tem uma questão instintiva que colabora com as ações de um indivíduo em sociedade. Então, entendendo essas três correntes, a gente finaliza essa aula de hoje. Tem um exercício aí para vocês. Abraços de álcool em gel.